pessoal, tudo bem? Sou a professora Ana Cláudia, professora de Química, sou bacharel em Química pela UFG, sou licenciada em Química pela UEG, sou mestre em Ciências Farmacêuticas e especialista em controle de qualidade na indústria farmacêutica. Estou retornando de uma licença maternidade, estou muito feliz com esse retorno e a partir desse momento quero dizer que vocês podem contar comigo. Quero que vocês aprendam Química, que vejam que Química é tão fácil como tomar sorvete. Vou pegar leve, vamos com leveza nesse início. Quem quiser se aprofundar mais, vocês têm aí o livro e eu coloco-me à disposição para qualquer dúvida. Bora lá? Vamos começar essa revisão? Vamos com leveza, mas eu conto com vocês. Conto com empenho, a participação e tudo vai dar certo, ok? Vamos lá, então, para a revisão, pessoal, do segundo bimestre. Vamos trabalhar nessa revisão sobre as propriedades físicas. Os estados físicos da matéria. Nós vimos que temos 3 estados físicos: sólido, líquido, gasoso ou vapor. Nesse caso, ele está usando o exemplo da substância água. Então, eu tenho a água no estado sólido. Quando ela passa para o estado líquido, esse processo é chamado de fusão, é uma transformação física, ok? Do líquido para, quando eu continuo aquecendo, o líquido vai passar para o vapor, eu chamo vaporização, ok? A passagem do líquido para o vapor pode ser chamada de vaporização, ebulição ou calefação, ok? Esses processos, essas transformações, nesse sentido aqui, são transformações que acontecem com a absorção de calor. Então, é fornecido calor ao sistema, as moléculas ganham energia e por isso que elas conseguem passar de um estado de sólido de menor energia para um estado onde as moléculas têm uma maior movimentação de maior energia. Então, essas transformações físicas que acontecem nesse sentido são chamadas de transformações endotérmicas. Então, transformação endotérmica é aquela que absorve calor. No sentido contrário, eu tenho da passagem do vapor para o líquido condensação ou liquefação e do líquido para o sólido eu tenho solidificação. E nesse sentido, para acontecer essas passagens, são passagens que precisam liberar calor. Então, são transformações chamadas exotérmicas. São todas transformações físicas, porque continua sendo a mesma substância. Só está acontecendo o quê? Mudança de estado físico. Nesse sentido, então, endotérmico. Desse sentido para esse, exotérmico. Importante memorizar esses nomezinhos aí. E o que seria o PF ou TF? PF é ponto de fusão, que também pode ser chamado de temperatura de fusão. Mas o que seria isso? O ponto de fusão é a temperatura em que a substância muda do estado sólido para o líquido. Já o ponto de solidificação corresponde ao processo inverso, embora as temperaturas sejam equivalentes. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que se o ponto de fusão da água, por exemplo, a um atmosférico, a pressão de um atmosférico, porque eu tenho que mencionar uma pressão, acontece a 0 graus Celsius, significa que a 0 a água sofre fusão, ou seja, ela passa do sólido para o líquido. E a 0 graus também acontece o processo chamado solidificação, que é a formação do gelo, ou seja, a água está no estado líquido e vai passar para o estado sólido. PE ou TE, ponto de ebulição ou temperatura de ebulição. O que seria? PE, que é a temperatura de ebulição, é a temperatura em que a substância muda do estado líquido para o estado de vapor ou gasoso. Nesse caso, a gente estava falando do exemplo da água, a água passa para o estado de vapor, porque ela não é um gás. Quando eu estou falando da substância, que a temperatura ambiente já é um gás, eu falo que ela passou para o estado gasoso. E a liquefação ou condensação é o processo inverso e tem a mesma temperatura. Eu vou explicar um exemplo desse no gráfico para vocês verem. Vamos ver então agora os gráficos, diagramas. O diagrama de uma substância. Como que eu sei, se eu olhar para esse gráfico, que vocês vão ver agora,
é um gráfico padrão para toda substância. Ou por quê? O que vai mudar? Somente a temperatura de fusão e ebulição. No eixo X, eu tenho o tempo. No eixo Y, eu tenho a temperatura, A1 ATM. Professor, o que é 1 ATM? É a pressão. A pressão interfere na temperatura de fusão e ebulição. 1 ATM quer dizer a nível 1 atmosférico a nível do mar, que quer dizer 760 milímetros de mercúrio. Então, eu tenho aqui, sobe, eu tenho esse pedaço sólido. Como que eu faço um gráfico, se eu estiver desenhando? Sobe, reto, sobe novamente, reto novamente, sobe novamente. Então, sobe, reto, sobe, constante, sobe. E aí, como é que eu sei onde que é cada espaço? Eu geralmente ensino assim. Nesse pedaço que sobe, eu não tenho 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Então, o primeiro é sólido, próximo subindo líquido, próximo que estiver subindo gasoso ou vapor. Nesse caso, falando da água, então é vapor, porque a água não é um gás. E o intermediário entre as subidas. Então, esse intermediário é onde acontece a mudança de fase, a mudança de estado físico. Então, nesse caso, eu tenho o estado anterior e o próximo, sempre assim. Então, aqui eu vou ter o anterior, que é o sólido, mais o líquido. Então, nesse ponto, eu tenho os 2 estados físicos. Passei agora que eu tenho todo o líquido. E aqui eu vou ter o vapor mais o líquido, ok? Eu também tenho o estado anterior, que é o líquido, e o próximo, que é o vapor. Então, fica fácil. Sólido, líquido, gasoso. Os patamares constantes são o estado anterior e o próximo. Então, eu tenho aqui o gelo, está no estado água, no estado sólido, chegou abaixo de 0 graus, chegou a 0 graus, esse gelo vai começar a derreter, ou seja, a fundir. Ou seja, aqui nesse que eu tenho mais gelo, um pouquinho de água líquida. O gelo vai diminuindo, vai derretendo, vai fundindo e eu vou tendo mais água líquida. Quando todo o gelo acabar, porque acaba aqui o ponto de fusão e eu passo para o estado líquido, a temperatura começa a aumentar. Então, depois eu chego, vou aquecendo a temperatura que tá subindo. Eu tenho 0, depois vou 1 até 100 graus. Quando chega a 100 graus na pressão de 1 atm, a água começa a entrar em ebulição, ou seja, ela começa a passar para o estado de vapor. Então, nesse caso, chegar a 100, eu tenho aqui um pouco de água. Por exemplo, se eu estiver pensando na panela lá, tá lá fervendo, então, e eu já tenho gotículas saindo de vapor. Aí, continuo tendo água líquida e vapor, até que toda a água líquida acabou e passou tudo para o vapor. Então, aqui eu tenho, nessa constante aqui, o ponto de fusão. Nesse intervalo, eu tenho ponto de ebulição. Temperatura de fusão da água, 0. Temperatura de ebulição da água, 100 graus Celsius. Aqui eu teria, se eu fosse marcar o tempo, início da fusão, final da fusão. Início, tempo da ebulição, tempo final da ebulição. Agora, vamos ver algumas características de substância. Quando eu tenho uma substância, eu tenho algumas características fixas. O que é? Por que substância pura? O termo puro é até redundante. Alguns livros até aboliram esse termo. Porque se é substância, já é algo que é puro. Então, substância é todo material com as características. Eu tenho unidades estruturais, ou seja, moléculas quimicamente ligadas entre si. Eu tenho uma composição fixa, e isso, além disso, eu tenho uma densidade fixa, um ponto de fusão fixo e um ponto de ebulição fixo. Com certeza, é claro que depende da pressão, mas cada substância tem um. Por exemplo, a pressão de um atmosférico, a gente viu no gráfico anterior que o da água era o ponto de fusão 0 e o ponto de ebulição 100. Isso é da água. Se eu fizer do álcool, já vai dar outro valor. Além disso, a temperatura se mantém inalterada durante todo o início até o fim da mudança de estado. Foi o que eu mostrei para vocês, aquele patamar reto, né? O início da fusão, o final da fusão. E também ele pode ser representado por fórmulas fixas, como o caso da água, por exemplo, e outros exemplos, H2O. Isso eu tenho uma substância.
a substância ela pode ser classificada como simples ou composta. O que vai ser, o que vai mudar? O desenho é bem claro e nos mostra de maneira bem simples. Se eu tenho apenas um único tipo de elemento, simbolizado aí pelos círculos, pelas bolas, eu tenho uma substância simples. Se eu tenho mais de um tipo de elemento, aqui eu tenho um elemento, aqui eu tenho outro. Eu tenho uma substância composta. Mas por que é substância? Porque nesse recipiente aqui, todas as moléculas são iguais. Essa molécula é igual a essa, que é igual a essa. Então, isso é substância. Eu tenho algo somente puro. Então, substância simples, único elemento. Substância composta, mais de um elemento. Aqui, simples, eu tenho oxigênio. Ah, mas são dois, professora. Dois, mas são dois átomos. Eu tenho dois átomos, mas o elemento é o mesmo. O oxigênio, que foi simbolizado pela bolinha verde. Aqui eu tenho um oxigênio e dois hidrogênio, que é simbolizado pela bolinha branca. Aí a mistura, quando que eu vou ter uma mistura? A mistura já é quando eu tenho mais de uma substância no mesmo recipiente. Nesse caso, eu tenho mais de um tipo de substância? Tenho, olha os desenhos mostrando. Uma substância, outra substância, outra. Tá, aí eu tenho uma mistura. A mistura já pode ser classificada como homogênea ou heterogênea. Como que eu diferencio? Uma mistura homogênea é aquela que tem apenas um aspecto. E a gente vai ver as mesmas propriedades no mesmo aspecto, na mesma fase, né? Água mais açúcar totalmente dissolvido. Um exemplo de mistura homogênea. Eu tenho o mesmo aspecto em cima, embaixo. Se eu já colocar açúcar, uma quantidade grande, e esse açúcar não dissolver toda, mesmo sendo água e açúcar, só que o açúcar não consegue se dissolver ele todo, ele passa a ser uma mistura heterogênea, porque nesse caso, no fundo, eu vou ter um aspecto diferente, ou seja, uma fase diferente. O exemplo que eu tenho aqui é o óleo, mas a água, mistura heterogênea, duas fases. Aqui eu tenho alguns exemplos. Então, fase é cada aspecto de uma mistura. Cada aspecto homogêneo eu chamo de fase. Esse primeiro exemplo, eu tenho uma mistura bifásica, porque eu tenho duas fases. A areia, que é mais densa no fundo, e a água, menos densa em cima. Aqui eu tenho mistura trifásica, eu tenho a areia embaixo, no meio a água e o óleo. E aqui eu tenho um sistema trifásico. Só que ele é um sistema trifásico, professora, mas só tem dois componentes, que é a água e a limalha de ferro. Mas o estado físico da água está diferente. Aqui eu tenho água no estado sólido, aqui eu tenho água no estado líquido. Cada fase é cada estado físico, por exemplo, sólido e líquido é colocado como uma fase diferente. E para mim considerar uma mistura homogênea ou heterogênea, não basta apenas o aspecto a olho nu. Eu preciso também verificar utilizando aparelhos ópticos, como o microscópio. Um exemplo bem claro é o leite. Todo mundo pensa assim, o leite ele é uma mistura homogênea. Mistura porque eu tenho ali dentro vitaminas, gordura, cálcio, tem várias substâncias. Mas por que o pessoal pensa que ele é homogêneo? Porque aspecto a olho nu eu vejo somente um líquido branco. Só que quando eu coloco no microscópio eu vejo gotículas amarelas que são as gorduras. Então o leite ele é considerado uma mistura heterogênea e não uma mistura homogênea. Mas eu não tenho um microscópio. Só que quando eu fervo ele, eu vejo a nata formando, que é a gordura também. Então, é uma mistura heterogênea. Outro exemplo que as pessoas confundem muito é o sangue. O sangue também é uma mistura heterogênea. Eu tenho os glóbulos vermelhos e eu tenho plasma. Então, se eu centrifugar o sangue, quando a gente faz a análise no laboratório, rapidamente eu separo as fases dele. Por isso, mistura heterogênea. E como que é o gráfico de uma mistura? Aqui eu tenho o exemplo da água mais da açúcar. A da água, esse patamar verde era reto, ou seja, constante. E aqui também era reto, constante. E esses patamares verde se referem ao ponto de fusão e ao ponto de ebulição. Eu tenho uma mistura quando um desses patamares não são retos, ou seja, não são constantes.
E eu não tenho mais agora somente o ponto de fusão, eu tenho um delta TF. O que é o delta TF? Delta significa variação. Então, eu tenho uma variação da temperatura de fusão. Ela começa, por exemplo, às menos 2 graus, só que aí ela passa para o estado líquido, termina de passar a 5 graus, por exemplo. Então, não tem aquele patamar reto, mas que eu falo de constante a zero, por isso que mudou. Ou também, ou é I, eu tenho também aqui uma variação na temperatura de ebulição. Esse patamar verde não é reto mais, ele não é constante mais. Então, se eu tiver esses dois patamares inclinados, ou apenas um, eu tenho uma mistura. Para ser substância, para ser algo puro, cai muito isso em concurso, em vestibulares. Para ser puro, como que eu sei? Somente olhando o gráfico. Não preciso ter temperatura, não preciso ter valor, não preciso nem falar qual substância. A chave, o segredo é, tá reto esses dois patamares, como o gráfico anterior, os dois retos é substância. Se um não tiver reto, não é substância mais, é uma mistura, ok? E as misturas, eu posso ter, por exemplo, tem os dois inclinados, como o exemplo anterior, eu posso ter apenas um inclinado, ou ponto de fusão e ebulição. Então, eu tenho misturas especiais, que é a mistura, um exemplo é a mistura eutética. Então, o que é uma mistura eutética? Se é mistura, tem que ter algo inclinado. Mas por que ela é especial? Porque a fusão dela, TF, a temperatura de fusão, é semelhante a uma substância. Só esse ponto que é semelhante. Então, a mistura eutética é quando mantém constante a temperatura de fusão ou solidificação. Por que o solidificação? Porque é o mesmo valor. Fusão é um gráfico crescente. Se eu tivesse um gráfico decrescente, eu seria solidificação. E a outra mistura especial que é muito importante é a mistura azeotrópica, e ela é o contrário. Nesse caso, a temperatura de ebulição é constante, tá vendo? Aqui variou agora, por isso é uma mistura, só que aqui ficou constante. Então, mistura azeotrópica é quando a temperatura de ebulição ou vaporização ou condensação é constante. Agora a gente vai ver um pouquinho de solubilidade. O que é solubilidade? A solubilidade eu estou estudando em questão de solução. O que é uma solução? Quando eu misturo um soluto em um solvente. Por exemplo, se eu misturei água com açúcar e dissolvi, eu tenho uma solução. E eu vou verificar qual que é a quantidade, por exemplo, aqui eu tenho NaCl, que é o sal de cozinha, o cloreto de sódio. Qual que é a quantidade de cloreto de sódio que eu consigo dissolver numa certa quantidade de solvente? Se eu estiver fazendo esse teste, o cloreto de sódio é o meu soluto. O solvente é a água, ok? Então, geralmente, como cada soluto, cada substância tem uma solubilidade que vai variar com o solvente também, para fazer um estudo, geralmente a gente padroniza o solvente, e o solvente que é considerado universal é a água. E esse gráfico, ele é um gráfico que cai muito em prova também, ele é padrão. O que é padrão? O eixo X sempre vai ser a temperatura em graus Celsius. O eixo Y sempre vai ser o coeficiente de solubilidade, ou seja, o CS. E o que é fixo que eu falei para vocês? Geralmente é em água, ok? E o que quer dizer esse G/100? Então, o que é o coeficiente de solubilidade? É quantas gramas, por isso G, quantas gramas de um soluto que eu consigo dissolver em 100 gramas de água, ok? 100 gramas de água é 100 ml de água. Então, vamos supor ali, eu tenho um copo que cabe 100 ml. E eu vou testar nesse copo quanto de sal, cloreto de sódio que eu consigo dissolver, quanto de nitrato de potássio que eu consigo dissolver, quanto de sulfato sérico que eu consigo dissolver, ok? Quando eu tenho um gráfico ascendente, se aqui é o coeficiente de solubilidade, que é a temperatura, eu falo que a solubilidade aumenta com o aumento da temperatura.
Quando eu tenho um gráfico decrescente, eu falo que a solubilidade diminui com o aumento da temperatura. E a gente vai ver mais futuramente também que aqui eu posso classificar a substância como exotérmica e também como endotérmica. Ok? Então, isso aqui a gente viu que a solubilidade depende da temperatura, pode aumentar e pode diminuir. E isso aqui é um gráfico que é chamado curva de solubilidade. Ok? E agora, gente? Cansou? Ainda não, né? Eu sei que tá um pouquinho longo, mas é porque é uma revisão. Os próximos vídeos vai ser mais curto, ok? Vamos treinar, então? Exercício 1. Observe os fatos. Uma pedra de naftalina deixada no armário. E eu tenho 4 observações aqui e eu quero saber o nome de cada uma dessas observações. Ah, já deu a resposta aqui, agora vocês já vão saber, né? Mas vamos lá. Pedra de naftalina é aquela bolinha branca que a gente compra e às vezes o pessoal coloca para matar barata. Cuidado, gente, não coloque essa bolinha dentro de armários, de gavetas de roupas, principalmente roupa íntima. Se é para matar barata, vocês concordam comigo que é tóxico? Então, não pode colocar. Tem uma certa toxicidade, tem pessoas muito alérgicas, entendeu? É como se diz assim, um remédio não, né? Porque é para matar baratas, barato, só que pode sair caro. Então, pedra de naftalina deixada no armário. Se tivesse sala de aula, eu ia até contar uma piadinha para vocês, mas eu vou deixar para quando a gente retornar. Mas o que acontece? Essa bolinha de naftalina é uma bolinha branca. Quando você coloca ela no armário, ou em alguma... Vocês não vão colocar no armário, né? No máximo debaixo de um sofá e olha lá. Se você observar, ela vai diminuir de tamanho. Só que você não vê, em nenhum momento, você vê gotículas líquidas. Ou seja, e ela vai diminuindo de tamanho. Ou seja, do estado sólido que você está vendo, aquela substância vai passar diretamente para o vapor. Então, se a gente voltar lá no slide, eu não vou voltar aqui, mas se a gente voltar do sólido para o líquido, se chama sublimação. Errei, desculpa, gente. Do sólido para o gasoso, direto, sem passar pelo líquido, se chama sublimação. E se eu passar do gasoso, retornar para o sólido novamente, sem passar para o líquido, desculpa, também é sublimação ou ressublimação. Alguns livros trazem como ressublimação. Segundo, se eu deixar uma vasilha de água no freezer, a água está no estado líquido. Quando eu vou deixar ela no freezer, o que acontece? Vai abaixar a temperatura e ela vai solidificar. É um processo exotérmico, que é chamado de solidificação. Terceiro, uma vasilha com água deixada no fogo. Se eu coloco a água no fogo, ou seja, vai entrar em ebulição, a água vai passar do líquido para o vapor, vaporização ou ebulição. E o último, quarto, se eu pegar um pedaço de chumbo e ele for aquecido. Nossa, eu vou precisar aquecer muito, né, gente? Chumbo não é sólido, ok? Quando ele vai ser aquecido, que ele vai derreter? Derreter quer dizer que está passando do sólido para o líquido e é chamado de fusão. Muito fácil, né, gente? Eu tô falando para vocês, química é mais fácil que tomar sorvete. É muito fácil essa matéria. Vamos lá. Vocês vão arrebentar. Arrebentar no bom sentido, hein, gente? Todo mundo vai sair bem na prova. Agora não vou passar uma resposta, vamos pensar aí. Podemos classificar como processo endotérmico e exotérmico, respectivamente. Respectivamente quer dizer naquela ordem, gente. Então, o primeiro nome foi endotérmico, o segundo é exotérmico. Então, a primeira resposta tem que ser endo e a segunda é exotérmico. Liquefação. Liquefação é a passagem de qual estado para qual estado, gente? É endotérmico? Vamos me falar, hein? É? Sim ou não? O que vocês acham? Aí já vou pôr a respostinha para vocês, por causa do tempo. O processo aqui, que é endotérmico, que tá tudo lá naquele gráfico, é fusão, que é a passagem do sólido para o líquido. E liquefação não é endotérmico, né, gente? A liquefação é do gasoso ou do vapor para o líquido, né? Então, a liquefação é exotérmica. Então, tá aí a resposta certa.
Mais um, vamos lá, gente? Agora um de solubilidade. Eu tenho aqui um gráfico de solubilidade, uma curva de solubilidade, e eu tenho 3 pontos, A, B e C. De vermelho, de azul já é a resposta. Vamos ler primeiro a pergunta aqui. Assinale a alternativa que apresenta corretamente qual é o ponto que indica uma solução insaturada e o fator que influencia a solubilidade desse soluto, respectivamente. Então, insaturada. Insaturada, a pergunta está aqui. Quer dizer que eu tenho uma quantidade de soluto menor que eu consigo dissolver, ok? O ponto B, ele está saturado. Eu tenho solução saturada, insaturada, que é abaixo do gráfico. Então, insaturada sempre vai ser abaixo da curva, se for uma curva crescente. E aqui eu tenho saturada com corpo de fundo ou supersaturada. Vai depender do enunciado e da temperatura que ele mencionou. Nesse caso, como ele falou, insaturada é o que está abaixo da curva. Vai ser o ponto C. E qual que é o fator aí que vai influenciar? A temperatura. Tá vendo que aqui eu estou mudando a temperatura? Ok? Eu tô na mesma linha aqui, ó, no eixo Y. O que eu tô mudando aqui é a temperatura. Gente, muito obrigada pela atenção. Foi lindo. Fiquem com Deus, fiquem em casa. Até breve. Isso tudo vai passar. Conto com vocês. Grande beijo. Estudem para a prova. Vai estar facinho. Mais fácil que comer algodão doce. Mas eu gosto de dar uma nota boa. Eu gosto de dar tudo 10, hein? Então vamos estudar aí. Beijo.